Fala, time! Seja muito bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, podcast maravilhoso voltado para você que vive do mercado condominial. Mais de 165 bilhões de reais movimentados e que mexe com a vida de milhares de pessoas. E os convidados de hoje, na verdade, as convidadas, estreando o mês de março, o mês da mulher, duas feras do mercado, que eu vou deixar aqui em stand-by. Antes, vou trazer o Wellington pro papo. Tudo bem, Well? Seja Fala aí, bem-vindo. Jonathan, tudo bem? Eu não vou dar spoiler de quem é agora não, tá? No outro programa eu dei spoiler de quem que era, né? É Tive que dar isso. uma segurada agora, não vou dar spoiler não, pode ficar tranquilo. Mas são duas pessoas feras aí do mercado condominial, que só tem o que agregar aí, e a gente vai trazer várias situações pra gente discutir, mas discutir de uma forma amigável, uma É forma isso. tranquila. A discussão ela pode existir desde que seja dentro dos limites e a gente consiga se resolver no final. É Cada isso. um respeitando as suas diferenças e tudo mais. Então tenho certeza que esse papo aqui vai contribuir bastante para isso hoje. Faça as honras de apresentar aí quem está com a gente hoje, antes que eu dê o spoiler aqui para todo mundo. Então, eu tô com a dupla de advogadas, mediadoras, conciliadoras incríveis. Tive o privilégio de compartilhar com elas mulheres condominiais e é isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu tô falando da doutora Ana Luísa Pretel e da doutora Gabriela Megali. Muito obrigado, sejam bem-vindas. Grande alegria Bem-vindas. recebê-las aqui. E vamos, né, falar sobre mulheres, sobre condomínio, sobre tudo isso. Então, vocês tirem para o ímpar, por favor, e falem com a nossa turma. Vamos dar a palavra para a rainha dos condomínios primeiro, depois eu. Então, palmas. Vai ter troco. Sempre pode ser, tenho certeza que tem troco. Na realidade, agradeço de estar aqui. Muito boa sorte. Eu sei que esse programa está começando, né? Sim. Então, muita sorte para vocês, que Obrigado. progrida, que tragam pessoas que realmente vivam de condomínio. Ah, vocês já estão aqui, já é um sucesso já. É isso. É tudo certo. É isso. A gente agradece o convite, né? Bom, pessoal, obrigada também pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Também desejo boa sorte, que seja incrível aí a jornada com relação a essa questão de vivência de condomínio, que eu achei super interessante. Nós somos um time hoje de mediadoras, nós temos uma câmara privada que atua com essa questão de mediação condominial. O poder do diálogo para condomínio eu acho que é essencial para quem é síndico, para quem é gestor, para quem é funcionário, prestador de serviços, administradoras, todo o time que atua dentro dos condomínios poderia utilizar das questões inerentes ao diálogo. Então, e outro projeto que a gente tem é o Mulheres Condominiais, um olhar feminino direcionado aos condomínios, e acho que é isso que a gente vai trazer como tema hoje no bate-papo com vocês, né? Eu já Perfeito. fui É um isso dos mesmo. eventos das mulheres condominiais, top, só gente de qualidade também do mercado. Muito bom. Foi um evento aqui em São Paulo, que foi excepcional aí, que a gente participou. Você também, o Jonatas, Sim. fazendo a Mestre de cerimônia, um mestre de orgulho, uma honra. cerimônia e tudo mais. Eu ali na plateia assistindo, quietinho ali. Muito bom, E muito ó, o bacana. Wellington geralmente não vai em evento, né, Well? Antigamente eu ia bastante, né? Depois que tô na área condominial há 18 anos. Então, antigamente eu ia muito. Hoje em dia, dei uma segurada para ir em eventos, eu via mais do mesmo, né? Uhum. Então, voltei aí quando a gente fez o nosso evento, Sim. que particularmente a gente foi um evento legal, o pessoal saiu falando muito bem. Em Em homenagem. homenagem à Pretel, inclusive, que nos ajudou também com o evento. Né? E o evento delas foi também fenomenal e tive a oportunidade de participar e gostei de ir. E eu falo pro Jonas que eu preciso de tempo para começar a ir em mais eventos, né? É Porque isso. às vezes tempo é complicado, mas se a gente não tem tempo para fazer as coisas bacanas da vida, né? Como Vai, esses eventos que são muito bons, a gente não tem tempo para nada. vai sobrar o quê? Então, a gente tem que começar a participar. É Voltar a que o participar, É evento Jonas. isso. Mulheres Condominiais ele é diferente, né? Ele tem um cunho de trazer esse olhar feminino sem dispensar a questão da diferença de gêneros. Não tem nada a ver com a diferença de gêneros. Claro. É só trazer o diferencial, o poder da consciência. Então, acho que foi isso que atraiu também bastante gente, porque era uma situação não só para
para discutir questões jurídicas ou avaliar legislações ou temas inerentes importantes, que a gente sabe que às vezes é também, né? Essa questão da informação, gabaritando síndicos, as inovações que aparecem em condomínio, é sempre bom. Nos eventos a gente vê muito disso também. E tem um evento que é para network e um evento que é para ter essa questão da informação. E a gente tentou juntar as duas coisas no Mulheres Condominiais. Então, a gente está levando isso aí Brasil afora e, a princípio, está parecendo o sucesso. Que legal. Vocês já E fizeram em antes, quantos lugares já esse evento? 2. 2 lugares. Tem o bom. ano todo aí ainda pela frente. e antes de começarmos, então, efetivamente, não sei se vocês já viram os primeiros episódios, tem o Oclinhos, e a hora do Oclinhos é o seguinte, porque tem alguém que tem que pagar essa conta aqui, né? São os nossos queridos patrocinadores, inclusive esse aqui é o primeiro programa que estamos fazendo na Abrasconde. Então, Verde Condomínio, no segundo mês já está de casa nova, e aqui também teremos a honra. Então, você vai conseguir assistir esse podcast, além do YouTube da Solvit, também no YouTube da Abrasconde, e aí abarcando todo esse universo condominial. Então, quem que está nos ajudando aqui? Agradecer o Reginaldo, né, da Brasconde, Presidente, presidente que Gabriel. nos acolheu aqui muito bem, o Gabriel com toda a estrutura aí que nos ajuda aqui também. Então, Top. maravilhoso. Então, estamos aqui. E quem que está nos ajudando, então? É a Diferencial Serviços, a VCB, para-raio e vaga de garagem. Sabe aquela confusão que dá? Então, Diferencial resolve. Petros Desentupidora. Fantástico. O Hélito tem vários condomínios, resolve os problemas dele até de madrugada. Até de madrugada, os caras são bons. Portal Seg Sistemas, é segurança eletrônica. Câmera, todo tipo de estrutura, com organização, com um preço justo, fantástico. O Ayrton fica dando desconto aí no nome deles, eu quero só ver o dia que tem confusão. No primeiro episódio eu vou dar desconto não, mais pra frente eu dou desconto, pode ficar tranquilo. Seg Energy, energia solar. Cara, em condomínio, isso aí, o Ayrton toda vez fala, pô, ficam pedindo receita. Coloca energia solar, você já tem o economia, que é praticamente a receita. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Se você não tem coragem de ser síndico como o Wellington e nem de ser advogado e mediador como as doutoras, então pega uma franquia e vai empreender esse mercado fantástico e venha também viver de condomínio. Imperador, equipamento contra incêndio. Eu e o Wellington estivemos lá no galpão deles. Tem espaço para testar os equipamentos. O seu extintor vai para lá e vai realmente ser preenchido. Os testes das mangueiras vão acontecer num espaço extraordinário. Então, fala com o Marco, com o Leonardo lá que eles vão te ajudar. Flecha 13, corretora de seguros. Roberto e o Calil dispensa apresentações, um casal incrível, e eles vão estar aqui, eles vão encerrar esse mês, porque é um casal, né? Então vamos receber mulheres ao longo do mês, e no final vai ter o casal pra gente fazer essa dicotomia, vai ser bem legal. E finalizando a Elks, que é fechadura eletrônica, o Lício do Casamento às Cegas, que trouxe pra gente essa oportunidade muito legal. Eu já falei pra vocês aqui da outra vez que o Wellington comprou sem saber que ia ter patrocínio, e até agora tá Tô querendo desconto até agora. tá se beneficiando das vantagens de não ter que andar mais com chave, toda aquela coisa, mas o desconto vai ficar para você mesmo. Então, apresentado, tirado o óculos, meninas, eu quero já compartilhar com vocês de cara a polêmica. Já lembro para vocês que o Wellington é o polêmico aqui da turma. E é o seguinte, o que a gente trouxe de reflexão para a gente iniciar, né? O time de futebol feminino americano tem lá super engajado com as questões de gênero e tudo mais. Depois de uma ampla briga, elas conseguiram, no caso, que a remuneração por jogo pela seleção passasse a ser igual para mulheres e homens. O que é um marco. Para vocês terem uma ideia, antes disso, cada jogo o homem ganhava $18 mil e a mulher ganhava $3 mil para cada jogo. E a partir agora de 2023, isso vai ficar equalizado. Então eu queria ouvir de vocês como vocês veem tanto essa vitória e como vocês veem essa questão de igualdade no dia a dia de vocês. Eu acho que é uma infelicidade a gente ter que ver que as mulheres conseguiram essa igualdade de salários após uma briga, né? Ainda tem essa cultura. Sim. E no nosso mercado, na nossa vivência, na nossa experiência, a gente infelizmente passa por situações de desigualdade, mais no passado do que hoje, dependendo da postura que nós mulheres tomamos. Mas eu tenho uma experiência negativa nesse sentido, em escritório de advocacia, que inclusive foi falado
para todos os advogados que o salário era diferenciado e tinha um objetivo. Os homens receberiam mais do que as mulheres, mesmo sendo a mesma função, porque os homens sustentavam famílias, eles eram chefes de família. Então, era um aspecto efetivamente cultural de os dois sócios eram homens, eles nem eram, não tinham idade muito avançada, não. Então, é uma coisa até um tanto quanto recente, obviamente não foi bem vista, foi muito questionada e acabou caindo por terra. Lá teve, ainda ficou diferente o Isso foi no salário. escritório? Foi em um dos escritórios que eu atuei. Ok. E eram vários advogados numa mesma sala Sei. e alguém falou, não lembro como é que surgiu o assunto, mas Ok. foi falado ali para todo mundo ouvir. Então, Foi ficou feita uma um clima- proposta efetiva dessa não situação. foi uma proposta. Alguém comentou sobre diferença, eram dois advogados que trabalhavam na mesma área, que na Sim. questão não era condominial, Ok. e foi apontado que esse recebia mais que ela porque era o chefe de família. O tempo prestado de serviço, de tempo de Absurdo. escritório, a função os dois tinham a mesma carteira de trabalho e isso criou-se um ranço ali que depois foi muito questionado e caiu por terra. Nos bastidores, pelo menos, a gente ficou sabendo disso. O meu salário ficou a mesma coisa. Então, Então, esse desconfio, né? inclusive, foi um dos motivos que eu me retirei do escritório. Então, no nosso mercado, até jurídico, a gente tem histórias de que passamos por isso. A Pretel, inclusive, tem uma história de vida também parecida com essa, né? Sempre. Na minha geração era comum. As mulheres ganhavam pouco, porque dali a pouco elas iam casar mesmo, iam largar marido de sustentar. trabalhar, e aí o marido ia sustentar, então não precisava pagar muito. Não precisava investir, né? Simples assim. Não tem essa mudança, graças a Deus, cultural, ela ainda está em transformação, né? A gente ainda vê muita discriminação dentro dos mercados. Nós notamos que existe a discriminação, que ainda precisa ser falado em discriminação. Em plenos ano 2023, ainda nós temos que ficar A gente falando. fala de briga, né? Tem Né? Ele começou Tem que ficar falando foi através de falando que, briga. olha, não As pode, jogadoras processaram né? Não pode, federação. não vai, não vem, sabe? É um assunto que já deveria estar para lá de superado, né? Uhum. Não deveria estar nem sendo colocado em pauta, né? Mas Não a gente tem vê que- desigualdade, não deveria haver desigualdade nem questão de remuneração por conta de sexo, né? Não tem Com sentido, certeza. né? Você sabe que na época que a gente fazia entrevista, uma das perguntas era essa. Se você tinha 29, 28 anos, já pergunta se você vai casar, quando você vai casar, quantos filhos você quer ter. Isso era pergunta, Isso quando objeto você tinha de 28, entrevista. 29. Para mim era quando eu tinha 18. Objeto 19. de entrevista. Não, tô querendo dizer o seguinte. Mas olha que interessante, né? Mas ainda era uma pergunta pessoal, levando Invasiva. testemunho profissional. E aí a gente, mas o homem não vai ter filho, não vai casar, e tinha essas questões aí, que a mulher vai engravidar, vai sair, etc. Hoje eu até trouxe isso como objeto de estudo, inclusive por conta do Mulheres Condominiais, Sim. que as gerações de pessoas que eu conheço 20, isso não é mais pauta de grandes empresas, existe mais um treinamento que ainda, por mais que tenha um aspecto cultural, as empresas estão investindo nessa questão de informação para extirpar esse tipo de situação. Então, em tese, há uma tentativa de evolução aí para que... Sim. E o que eu sempre falo para todos os homens, já falei para você, Sim. você quer que a tua filha passe isso? Jamais. Então eduque para isso. Estamos Então, aqui para isso. são vocês que têm que mudar a cabeça dos seus pares. Né? Quem tem filha mulher tem que lembrar que em algum momento ela vai entrar no mercado de trabalho. Então, são vocês, homens, que têm filhas agora, crianças que vão se tornar adolescentes e que vão entrar no mercado de trabalho. Então, são vocês que têm que mudar a cultura. E eu, por outro lado, sou mãe de 2 meninos e também trago isso para eles. Não é? Na minha fase, eu tinha que tirar o prato da mesa dos meus irmãos. Então, que não é culpa de ninguém, é um aspecto cultural implantado nas famílias. Então, hoje a gente já traz, eu com meu marido, graças a Deus, temos a mesma sintonia, a gente traz bastante sobre isso. Então, também concordo com ela, depende da educação que venha de casa, né? Sim. E não é diferente de quando a gente fala de condomínio, que são várias casas, várias culturas que pensam A única sobre coisa isso. que o homem tem a mais é a força física.
Que nem sempre também. Que muitas vezes... Tem muita mulher... O pai da minha mãe me batendo em mas casa, que né? mas que Aí muitas vezes essa força física gera o contrário para ele, né? Então, quando acaba o argumento, vale a pena? E a argumentação, né? Então, tem tudo É isso. o que a gente mais, como a Gabriela colocou no começo, é o que a gente mais tem que ter dentro do condomínio, né? Argumentos, conversas, Diálogo. diálogos, É. porque a vida do condomínio, que a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Não é nada engraçado, né? Não é uma vida incrível que a gente tava comentando, né? Não é uma vida, nossa, é uma vida chata. Não é gente. tranquilinha, né? Não, eu falo, se a gente- Leve. eu falo pro Jonathan o tempo todo, ser síndico não é uma vida leve, vida fácil. A gente porque a gente gosta do mercado, mas você fala assim, nossa, é um mercado super legal? Não, isso a gente tá falando em todo podcast. Não é uma vida super legal, né? Mas é uma vida, eu gosto da área em si, a área eu acho interessante, né? Mas a discussão de condomínio, como você colocou, né? Vamos falar só de coisas jurídicas no evento das mulheres, né? Nós vamos falar só de coisa jurídica, você pega fala, advogado, vocês são advogadas, né? Eu falo, tenho vários, os meus sócios são advogados. Você pega e fala assim, advogado é chato, começa a falar de leis, começa a falar de... A vida condominial é chata, porque ela é onde você tem que resolver problemas o tempo todo. E quem resolve problemas, que é o síndico, né? Às vezes o advogado, o engenheiro que ajudou ali, são as pessoas que realmente dão um salto. E quem resolve o problema hoje é que dá um salto. E vocês estão dentro dos condomínios realmente para tentar resolver os problemas das pessoas com o diálogo, com a conversa, com a composição ali de acordos. Essa parte de mediação para a gente Técnicas. é super importante dentro do condomínio. Porque às vezes o síndico tem diálogo, tem tudo, mas chega num limite ali que ele já não consegue E ele é o agir. representante do condomínio, né? Eu sempre falo, do mesmo jeito que tem quem conserta a piscina, tem quem conserta elevador, tem quem conserta conflito. Exato. Não é assim? Perfeito. Quem conserta conflito nesse caso são pessoas que têm técnicas diferenciadas, Exato. se capacita para isso, né? Tem a imparcialidade, que é muito importante, que por mais que o síndico tenha, eu sou síndica também, e o uso de técnicas até um limite. Essas técnicas a gente pode usar até um limite, desde que você não influencie na imparcialidade, por ser um representante do condomínio. Uhum. Então, às vezes você ajuda na evitar a escalada do conflito, mas tem coisas que você precisa de um apoio. Do mesmo jeito que a gente, como a gente fala, né, que o síndico profissional precisa ter noção de várias áreas, mas ele não é expert em todas tudo. elas. Então, a gente... Até porque se for o ET, ou ele não fez mais nada, a não sei estudar, né? E aí Exato. e aí se estudou, Ele não estudou, não consegue, praticou. ele não Então, mas eu tô consegue, falando, não é consegue. inviável você ser especialista em tudo. Não É, pratica. então precisa de um time. Ele vai entender do telhado Time que até a seja garagem. É Não isso. vai. Ele vai do subsolo até o teto, Você- até o heliponto. Eu uma vez eu acabei indo. Gente rica é outra coisa, É. né? Eu nem sei Mas que é olha ele essa ponto. história. Essa Eu nunca história tive é ótima. condomínio Não, dele ponto. Hã? Eu nunca tive condomínio com ele ponto, mas é a Essa história histó- dela. Essa história é ótima. Eu estava num determinado prédio fora de São Paulo, e aí eu desci para ir comprar não sei o quê, na volta encontrei com a síndica. E como boa ser, né, eu peguei e comecei a conversar com ela, o que tinha, o que não tinha no prédio, como é que era, como é que não era, como é que podia, como é que não podia. E ela acabou falando para mim que lá tinha um heliponto. Eu falei, olha que legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Quando eu cheguei no heliponto, mesmo porque a vista é maravilhosa, Sim, evidentemente, claro. né? Quando eu cheguei no heliponto, eu não sei todas aliás, eu não sabia até aquele dia, porque eu liguei para um colega que, além de advogado, ele é aviador, né? Ah, legal. Ele é piloto. Aí eu liguei para ele. Porque a hora que eu cheguei no tal do heliponto, eu olhei assim, tinha algumas coisas que eu falei para ela, ó, eu não entendo muito disso, mas deve ter coisa errada aqui. Ela falou, por quê? Eu falei, por causa disso, disso, disso. Aí eu liguei para esse meu amigo, que é piloto de avião. Falei, olha, eu encontrei uma situação assim, 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 assim. Aí ele falou, tem que verificar, eu não vi, né? Mas pelo que você está falando, é uma situação que realmente, se tiver lá no departamento de aviação, se ele tiver ativo, pode sim alguém descer ali, não tenha dúvida,
Aí tá bom. Aí eu desci na casa da pessoa que eu estava, ainda desci 2 andares de escada, porque era a dela também bem alto. Quando eu cheguei em casa, né? Onde você estava? Eu falei, no heliponto. A pessoa falou assim, que heliponto? Eu falei, o que tem aqui? Ela comprou o apartamento sem saber que tinha heliponto. Ah, no seu condomínio hoje Nesse tem Não, ponto. nesse condomínio que Que eu ela estava de visita. Ah, que você estava de visita. De visita, fora de São Paulo. Ah, Eu não sou dona daquele tá. apartamento. Entendi, E aí, quando eu entendi. saí para comprar, voltei, tinha sido apresentada para a síndica. Aí a síndica começou a falar de alguns problemas, eu dei algumas orientações, e aí ela falou do heliponto, aí eu subi a escada, aí eu vi que tinha realmente algumas coisas. E quando eu desci em casa, onde você estava? Eu falei, no heliponto. Que heliponto? Eu falei, o que tem aqui? Como tem aqui? Para vocês verem o quanto as pessoas são desatentas até ao próprio patrimônio. Sim. E sendo que, se tiver algum acidente no tal do heliponto, ela também responde. E tem a questão de quem pode pousar ali, que na verdade é patrimônio de Exa todo mundo, quer dizer, como é que fica essa questão da segurança? Então, Quem é que... e a síndica não sabia nada disso. Eu falei, olha, você tem que começar, A né? síndica não sabia que tinha heliponto. Não, a síndica sabia. Quem Ela não sabia sabia era... responsabilidades, Quem não né? sabia era o condômino, mas ela não sabia da responsabilidade, Meu Deus. né? Então, Imagina. assim, isso. Mas eu acho que é natural, é isso que a gente está conversando, é natural o síndico não saber de tudo. É natural que Concordo. eles... Ah, mas não saber o que tem no prédio tem que saber. Não, mas Não, não é o saber ela caso. sabia, ela não mas sabe. Ele não pensa sabia, o seguinte. ele não sabia a repercussão que aquilo podia ter. Às vezes a pessoa que não vai, um síndico que não é advogado, é difícil ele ter essa ligação rápida para essa Mas aí questão, ele precisa entende? perguntar. Por exemplo, Claro. sei lá, vamos dizer, tem uma piscina lá que é de ozônio, sei lá. Não sei se você já teve algum. Eu nunca tive essa experiência. Se eu passasse a gerenciar um prédio desse, eu ia estudar, eu ia perguntar pra alguém. É isso que eu acho que eu sinto falta no mercado Você vai lá muitas e taca vezes. cloro na piscina. Não, mas então, a questão é justamente essa, porque eu cheguei lá, tinha algumas questões que eu falei, olha, eu não entendo disso, mas me parece, porque Alguma assim, coisa errada tá certo aqui. porque se a pessoa desse 2 passos, ela caía num vão. Não tinha nem o guarda-corpo. Meu Não Deus. tinha nada, quer dizer, aquilo não pode ter uma grade, porque Sim. tem que pousar, mas também não tinha nenhum lugar para se segurar, sabe? Era uma coisa meio esquisita. Mas aí depois da minha passada por lá, tudo foi regularizado. Muito bom. Muito E bom. viveram felizes para sempre. Viveram felizes para sempre, regularizaram. Mas muitas vezes aqui eu acho que é legal da gente falar. O síndico, hoje, mais até uns 10 anos atrás, ele não tinha noção da Ah, isso responsabilidade. é um fato. Né? Isso Ele é um não fato. sabia. Hoje, eu lembro que teve uma época que em todos os eventos do país, o tema era responsabilidade civil e criminal, responsabilidade civil e criminal. Todo mundo só falava disso. E eu achei muito interessante porque alertou, porque aquele que não é do mundo jurídico, ele não tem essa noção. Ele não tem que tudo é lei. Tudo é lei. Então, você tem leis que regem a questão do elevador, tem a questão da acessibilidade, tem a Das questão da obras. portaria, das obras. Então, assim, tem as convenções, tem o Código Civil, né? Então, é complexo, né? Então, complexo. Haja complexidade. E hoje muita gente ainda entra dentro do mercado condominial, no mercado de sindicatura, né? Sem saber dessas responsabilidades. Sim. Como algumas pessoas dizem, né? A pessoa sai de qualquer trabalho e fala assim, poxa, eu vou virar síndico porque tem gente que acha que Não dá vou pagar dinheiro. conta, Não vou pagar no conta, tem momento, gente que né? acha que dá dinheiro, né? Ou às vezes fala, não vou pagar meu condomínio. É. E muitos entram, quem entra para ser morador, não vou pagar meu condomínio. Às vezes lá, o cara paga 300, 400, 1.000, 1.500 reais de condomínio e fala assim, puta, vai mudar minha vida, 1.500 reais. Às vezes para quem tá precisando, talvez até mude, mas não sabe toda a responsabilidade que vem com o cargo. Exato. E aí a questão é essa, né? O tempo e a responsabilidade não justifica A remuneração. Não Não justifica. justifica. não Mesmo justifica. porque, assim, você tem uma universidade que forma médicos, outra que forma engenheiro, outra que forma
advogado. Já sou né? vídeo que forma síndicos. Não, você tem, mas você não tem uma universidade com 4, 5 anos de estudo, né, para aprofundar. Então, hoje também no mercado você tem vários cursos, Não, né? a própria Mas Brasconde você, tem um curso que é o mais longo, cento e você poucas tem, horas, se você mas tem é longe do que é, a universidade, você né? tem cursos que realmente tem 1 ano e tem cursos que tem 1 dia. Não tem Sim. um regramento por curso. Só que a pessoa apresenta lá, ó, você tem um fiz. certificado, eu fiz. Né? E aí essa questão também é uma questão E que aí a pessoa na fala, de eu sou síndico educação. profissional. E quantos condomínios você tem? Nenhum. Entendi. Porque às vezes também precisa começar de algum lugar, né? Que também tem às vezes essa dificuldade aí. Hoje eu Mas passo. eu queria fazer uma consideração. Por favor. Eu acho um pouco pesado também, que eu já ouvi falar, né? Ah, então, que nem compararam o síndico profissional com o Uber, ou, não deu certo em alguma coisa, vai ser síndico profissional. Eu acho triste estabelecer essa cultura, porque tem gente interessada que se dedica aí. Sim? Obviamente, a gente tem que levar em consideração o mercado de quem atua de forma correta, honesta, se Perfeito. Você tem capacita razão. cotidianamente, nos cursos que em tese que tem nome, pessoas profissionais, os professores bons, né, como a gente sabe que tem no mercado. Mas acho triste também, sabe, essa Concordo. comparação Mas é de triste. que até desvalorizando a categoria como se fosse, enfim, como não se encontrou na vida, vai lá, como se fosse fácil, né, ser síndico, tranquilo. E esse é o problema. Porque assim, às vezes as pessoas não entendem o quê? Quem conhece um pouquinho da área, eu já vi 2 cenários, né? Quem não conhece nada fala assim, nossa, mas quanto que um síndico pode ganhar? Ah, não sei, tem prédio que eu tenho proposta de 15 mil. Prédio que eu tenho proposta de 20 mil. E aí? Pode ser que um síndico pode só ganhar 60, 70, 80 mil reais por mês. Nossa, mas o síndico ganha 60, 80 mil reais. Pode acontecer. Depende da quantidade de condomínios que você tem, até mais. Você pega 3, 4 contratos de 10, 15 conto, né? É um dinheiro. Mas aí tudo é relativo. Você tem médico que ganha 5 milhões por uma cirurgia. Você Ele faz entendeu? uma por ano. Pronto. Mas mas entrando na Mas o questão. síndico não vai Mas nunca entrando- ter só Mas entrando na questão que ela fazer tá, o ir embora, né, né? que a Gabriela está comentando, é o seguinte: infelizmente, as pessoas acabam vendo esse cenário, falam assim, nossa, eu vou virar síndico. O que precisa ter hoje para ser síndico? Nada. É, tem isso. E aí, uma eu vejo gente no mercado vendendo o curso de síndico que o discurso é: você que é aposentado quer fazer uma renda extra, você não precisa de nada. sério. Renda extra. Você não precisa de nada para ser síndico. E aí você pode chegar nos 10 mil muito fácil. É. Não vou falar quem é, mas vende. E assim, ela tá errada? Por um lado, não. Mas tira toda uma Começa a estabelecer uma uma cultura de cultura que que qualquer um pode virar síndico. E não é. Você tem a responsabilidade, você tem que ter conhecimento. É uma situação onde você mexe com o dinheiro de todos. E aí tem gente que fala aquela situação, né? Mexe com o patrimônio. Mexe com patrimônio. Tem gente que fala que não sabe quanto que um síndico pode ganhar. Acha que síndico ganha ali a isenção. Síndico? Né? Não sabe o quanto isso é uma profissão que gera recursos. E quem sabe acaba saindo, às vezes, até do mercado que tá para virar síndico. Porque fala, não precisa de nada, eu vou virar síndico. E aí pega 3, 4 prédios. E aí é onde que faz entra as besteiras, os péssimos queima a categoria profissionais. e começa a não ter mais Exato. contratação de síndico profissional. Isso Quebra todos os profissionais do mercado, porque eu já vi muito prédio falando, a gente não tem mais síndico profissional aqui porque já teve experiências ruins. Uhum. E aí você vai vendo, quando eu entrei no mercado, eu tinha um leque grande de síndicos. Hoje, as pessoas que estavam lá atrás, que eram boas, continuam. As pessoas que eram ruins, o funil foi diminuindo. Né? Foi afunilando. É porque quem entra com essa intenção, da mesma coisa, a mediação. Sai rápido. Né? Os eu mediadores. ia fazer isso. Então fica à vontade. Não, pode falar você. Não, quem entra com essa mentalidade de que oportunista fatalmente é extinto do mercado. A nossa tristeza, a nossa preocupação, tanto com a categoria da sindicatura, o que eu ia trazer à tona da mediação, é que acaba com o instituto. Então, Sim. o síndico profissional deixa de ser contratado por conta dessas situações, e a mediação, se não for bem feita,
com todas as técnicas efetivamente aplicadas, não uma máquina de fazer acordo, né, que tem muitas situações que às vezes acontece, acaba prejudicando o instituto, a pessoa perde a credibilidade nele e passa isso adiante. Então, essa seria a indicação, sendo que a gente podia, uma mediação bem feita, vai ser indicada para que outras pessoas possam usufruir. A gente se esgota falando isso por aí, né, Pretel? Exatamente isso. Essa analogia, não analogia, essa constatação é real, né? Então, Então, também está sendo divulgado que dá para ganhar não sei quantos milhões, né? Está sendo divulgado mas com que mediação de condomínios? é. O que nós estamos perdendo, né? Então, Alguma coisa a gente fez de errado aí, pessoal. E aí eu com um pouquinho mais de experiência falo para vocês, olha, ganhar dinheiro é levantar todo dia e trabalhar. Não tem milagre, né? Perfeito. Você Isso tem que aí. levantar todo dia e fazer a sua parte. Não existe esse milagre de multiplicação de pães. A não ser que seja alguma coisa que não esteja dentro da lei, né? Sim. Seja Que alguma também coisa. uma hora vai... E que uma hora perde tudo também, Que a né? verdade sempre aparece. Sempre aparece, sempre aparece. Não tenha dúvida que a verdade sempre aparece. Ah, isso sem dúvida. E a gente sabe. E eu fico feliz por isso, por um lado, porque quem é bom no mercado a gente conhece. A gente sabe quem é bom no mercado. E a gente até torce, né? Pra A que gente dê torce, certo. Porque Não, além de toda essa isso é coisa uma da premissa que a gente concorrência. tem. A gente preza muito por isso. Que o cara vá bem, porque é ruim entrar no lugar de uma pessoa que estava mal. Não É o que eu sempre falo, não é na bom. parte de mediação, quando eu comecei, eu tenho 19 anos de Tribunal de Justiça como conciliadora, deixa eu deixar bem claro, não é como funcionária, é como conciliadora. Então, assim, quando eu comecei lá atrás, 20 anos atrás praticamente, as pessoas achavam também que ia ser tudo muito rápido, que ia ser tudo. E é um trabalho de formiguinha. Uhum. É um trabalho de formiguinha, que é uma mudança cultural, é uma mudança que você tem que ir aos poucos, né? Sim. Fazendo com que as pessoas entendam que é melhor sentar e conversar do que ficar brigando anos, anos e anos, né? E para o condomínio é cruel, né? Porque hoje qualquer ação leva, dependendo do estado, 2 anos, Olha aí. dependendo do estado, 5 anos. Como é que você fala, né? Olha, Pro daqui 5 cliente. anos eu tenho uma sentença para você. Não, e depois ainda Dentro vai do con- recorrer e ainda tem a parte da execução e não necessariamente é executável. E aí fica, Exata- ganhou, mas não levou. É, E a gente está tentando trazer A todas vencedora das as... batatas, né? A gente está tentando trazer todas essas questões de conscientização através de mulheres condominiais. Aí a gente está. Esse projeto é tão bacana que a gente está fazendo essa divisão regional. Então a gente escuta essas ocorrências, que nem Sim, nós estamos a gente falando quer ver um aqui, como pouquinho o mais. mercado de São Paulo, como nós estivemos agora em Fortaleza e as cidades que a gente. Isso está sendo assim uma escola, né? Inclusive para que a gente ajude as pessoas a enxergarem cada um seu papel efetivo no viver de condomínio. Que legal. Então conta um pouquinho de como surgiu a ideia do Mulheres, como é que funciona. As mulheres surgiu da minha ideia, da minha cabeça. Aí eu Surgiu que na minha pensei, cabeça. acordei e fez. Acordei, né? E aí eu comecei com o programa Mulheres Condominiais antes da pandemia, Tá. porque eu já fazia um programa numa rádio aqui em São Paulo, que eu fazia o programa Justiça Rápida, né? Que era lá na rádio da Estação I, que é do Figueiredo, que é um Sim. radialista que tem aí 40 anos de mercado. Puxa. E ele, na época, a gente fazia em rádios AM, FM e também na Estação I. Então, comecei com Justiça Rápida e um belo dia me deu a ideia de fazer o Mulheres Condominiais. O Justiça Rápida, a gente tratava muito da questão da mediação Uhum. eu entrevistei até o presidente do Tribunal de Justiça à época, né? Então, desembargadores, juízes, promotores, advogados, condôminos, né? Também pessoas que tinham se utilizado da mediação. E aí, um belo dia, eu tive ideia dos Mulheres Condominiais. Aí, fizemos lá um tempo e começou a pandemia. Então, nós paramos. E depois que acabou a pandemia, aí era para eu ter voltado lá na rádio, como já voltei também. Mas um belo dia eu olhei para a cara da Gabriela e falei assim, então,
vamos fazer um evento? Aí ela falou assim, não, Jonathan lembra. não, Falei não mesmo. Falei não. não, Calma, a gente tem que fazer. Vamos fazer evento. não. coisa Ela falou nenhuma. não. Eu falei, como não? Ela falou não. Eu falei, então, você não, mas eu vou fazer. Se quiser vir comigo, você vem. Senão, Mas foi foi assim, isso. foi mês que vem. Quando que nós vamos fazer? Eu falei, então, mês que vem. Foi. Aí eu falei, não. Ô, Jonathan, a gente tá ficando pra trás, hein, cara? A gente tá planejando evento faz 2 anos e o negócio não tá saindo. Pois é. Porque não tem a Pretel. É. Meu Deus do céu. Tá Tem que vendo? ter alguém falar, vamos agora, semana que vem. Enfim, Enfim, e aí saiu o evento, né? E qual que é a premissa? Né? Então, quando o evento saiu, mas o que vai ser os mulheres condominiais? É esse olhar feminino, e aí até o Jonathan ajudou bastante na organização. É por isso que não saiu o nosso ainda. Exatamente. E aí, mas vai ser só de mulher, Pretel? Eu falei, não, vai ter homem. Mas você não está falando que é olhar feminino? Eu falei, tô, mas vai ter homem. Mas por quê? Eu falei, porque são olhares diferentes e um complementa o outro. Essa é a ideia. Então né? tem homens. É um painel. Um painel só. Um painel só. É Os que nem outros a são de cota. mulher. É que Ó, nem a cota. Mas que lá em Fortaleza, eles estouraram o tempo, né? Todo mundo pegou no pé deles. Todo mundo fala que mulher fala demais, eles gostaram tanto desse negócio que não paravam de falar. Eles não pararam de falar lá em Fortaleza. Quem falava muito eram eles. A perspectiva dos homens também é falar dessa questão do mercado feminino, obviamente. Tem o que a gente Aí diz é o que olhar masculino sobre, né? também tem a questão dessa complementação, o quanto eles se identificam, o qual que teve um rapaz lá que disse, olha, eu tenho um time de moças que elas têm umas habilidades que eu tenho deficiência, então eu conto com elas. Ele até postou foto, assim, o painel dele foi legal, que na hora dele ele botou a foto do timinho dele lá, que até emociona as pessoas. Então, o público não é só feminino, todo mundo aproveita, porque tem cunho informativo, tem essa coisa da conscientização, que eu acho que é o mais importante que a gente gosta de falar, porque mediação é isso, mudança de paradigma da mediação é conscientização, então a gente abarca outros temas que têm essa necessidade de consciência, como a questão do racismo, a deficiente, que lá também foi um show, aqui foi um show, lá foi outro show, porque ela tem como se fosse um nó na garganta, então você abre espaço e elas gritam mesmo. Sem ser piegas, né? A primeira coisa que eu falei para elas, olha, não é, olha, mas são né? mulheres tão fortes. São mulheres na faixa dos 30 anos que põem qualquer marmanjo no bolso, né? Deficiente, eu vou trazer uma coisa fora do normal. Ela falou uma coisa que foi tão legal. Ela fez assim, não, porque eu sou deficiente, cadeirante, e eu tô com meu marido, que não é deficiente, todo mundo acha que ele é tudo meu, menos o marido. É meu primo, meu tio, meu irmão. E eu queria falar uma coisa, ele é meu segundo marido, então eu não casei uma vez, quando eu casei duas, se eu quiser eu vou casar mais. E assim, são aspectos que a gente não para pensar, porque é embutido culturalmente, que é o que a gente fala lá, pessoal, vamos quebrar de uma vez por todas esses paradigmas. As mulheres condominiais têm esse cunho. E agora eu vou aproveitar para falar, porque agora diz que agora os eventos têm que vai ter conteúdo, vai ter networking. Como é que vai ser? Como é que serão os eventos? Já. Eu falo assim, ele esconde. Não, justo para mim. Só aguardando. Justo para mim, né? Eu falo, vai lá para ver. Vai lá para ver. Só aguardando, não sabia que vi. Assim, mas porque já vem com essa sensação de crítica, né? Que é triste por causa dessa coisa do mercado. Parece que é concorrente. Assim, não faz, mas precisa. É muito chato. É muito desagradável. O Wellington tá eu brincando. sempre falo que assim, complementando o que vai falar, na mediação, eu falava para os meus colegas quando eu comecei lá atrás, que daí eu acabei não complementando.
o dia que eu ficar mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu entrar no shopping center e tiver uma câmara voltada para condomínio, uma para escola, uma para empresa, outra para... Que você tenha um número expressivo de profissionais que consigam atender a demanda numa transformação de paradigma numa sociedade. Essa é a ideia. Né? Perfeito. Não adianta só eu falar. Né? Quando eu comecei, era reiteradamente... não, mas você é louca. Não, mas isso não existe. Tá bom, não existe. Agora vai existir. Né? A mediação Assim como não não era existia falada. iPhone, né? Né? Então, como não existia iPhone, como não existia podcast, como não existia um monte de coisa. Então, as pessoas elas são muito resistentes ao novo, né? Ainda mais quando eu vou ter que resolver. Mas eu não posso, eu e a Gabriela brigamos, vamos chamar o Jonathan para ele sentenciar, vamos chamar o Wellington para ele Alguém tem que sentenciar. falar por mim. Alguém tem que falar por mim? Não! As pessoas têm que aprender que elas têm a responsabilidade sobre aquilo que elas fizeram. Perfeito. Né? Então, essa nova geração, e eu falo porque a gente convive, a culpa é sempre do outro, eu nunca fiz nada, olha, assim, não pode isso, não pode aquilo, porque tem esse direito, todos os direitos são válidos. Eu concordo com tudo, mas a sociedade ela não pode perder o pé da roda que está girando, a roda já está girando com dificuldade, Sim. né? Porque na hora em que você tem dentro de uma sala de aula uma professora que ela não pode dar uma bronca num aluno mal educado, porque se assim ela fizer, o pai desse aluno, a mãe desse aluno vai lá tirar satisfação. Você tira, Gabi? Não. Ela tem que ir, Super ela contra. tem que ir e tem que falar, olha, o que aconteceu? Aconteceu isso, 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 isso. Como é que nós vamos, então, fazer para que esta criança não tenha mais esse comportamento? Não denunciar a professora na Secretaria de Educação, fazer com que a escola mande embora. Não, esse equilíbrio, achei a palavra. É esse equilíbrio que está faltando na sociedade hoje. Temos todos os direitos? Temos, mas temos que ter os deveres. Né? E as mulheres, ela tem, em regra, né, mais deveres do que direitos. Então, acho que é por isso que a gente fala, mas não é. É verdade. O vídeo que você, inclusive, participou, a gente começa trazendo essa questão da multidisciplinariedade, porque aí eu acho que, no meu ponto de vista, é uma habilidade, não é uma obrigação. Não. Né? É uma obrigação, a mulher tem que fazer um monte de coisa e o cara levanta no vídeo e fala isso. Ele levantou para ir dormir e foi. Enquanto a mulher fez Você lembra monte desse de vídeo? coisas até... Eu vou contextualizar para quem está assistindo e não viu. Eu não lembro o nome da... Mas a gente deixa aqui na descrição depois para vocês verem. É muito interessante. Ela pega e lê lá uma passagem do livro e aí ela ilustra um casal se recolhendo para ir deitar. Então, estão lá assistindo, sei lá, alguma coisa e fala assim, amor, vou deitar, tá bom. No momento que o homem fala que vai deitar, ele simplesmente pega e se direciona. A mulher não, antes de deitar, ela foi lá encher a garrafa de água e teve que ver se o filho escovou o dente, enfim. Tirar o chinelo do meio caminho, a toalha que estava no sofá, ela foi arrumando a casa inteira. E aí... Colocou a lista do mercado do dia seguinte, arrumou a roupa, né? Enfim, tem um monte aí enumera, né, uma série de pré-atividades e demora ali, de acordo com o relato, claro que também tem um ar cômico ali para, né, deixar a questão interessante. E aí o marido já tá ali na cama uns 5, 10 minutos. E quando ela chega, ele, ué, mas agora que você veio? Enfim, então... 2 horas depois? Então... Aí ela reclama. Encerra falando assim, mas o homem falou, ele vai se deitar e foi. Então, quer dizer, ela fez um monte de coisa, ele levantou e foi mesmo. E a gente traz esse vídeo ilustrativo no sentido de trazer essas habilidades para que possa contribuir nessa... Não é diversidade de gêneros, mas os homens, inclusive, no meu ponto de vista, são mais práticos. As mulheres, né, têm uma praticidade melhor que isso. Isso é importante também. Então, por isso que a gente gosta de dizer que um completa o outro. E o Mulheres Condominiais... Não é uma disputa. Não é uma disputa. Mulheres Condominiais traz essa conscientização.
de que existe diferença, que tem lugar para todo mundo, que a gente vai usar o que cada um tem de melhor, somos todos pessoas, e trazendo temas de relevância. E tem Obviamente, conteúdo, e dentro tem do- network, tem tudo. Tem tudo, Lá tem tem tudo. tudo. Tem o coffee break. Ó, Tem você, coffee break. fala ali, ó, pode falar ali direto. Você que tá na dúvida, tem tudo. Tanto é que lá, nós somos aqui de São Paulo, para quem vai nos assistir, fizemos um evento aqui na Casa de Portugal ano passado, Sim, colocamos quase 200 pessoas lá dentro. foi muito Muito bem. legal. Aí tivemos convites para ir para várias cidades do país e acabamos indo primeiro para Fortaleza. Né? Fortaleza não é perto de São Paulo, né? Não é, Você que faltou nas aulas de geografia? é longe, né? Mas Fortaleza tá longe. Então, Ó, Pepe, só 3 horinhas de avião. 3 horinhas de avião. Você sabe que na volta de 3 horas de Fortaleza, avião. eu levei, sem brincadeira, eu levei 3 horas de voo, né? E quando Translado. de Guarulhos, e eu moro na Vila Mariana. 2 horas de Guarulhos. 3 horas, porque tinha um acidente na 23 3 de horas, maio. demorou mais do que... Tinha um acidente na 23 de maio, um pouquinho antes da ferradura, e fecharam 2 pistas, tinha ambulância, tinha tudo, Meu tudo, Deus do polícia, céu. tudo. Resumindo Parou e tudo. volta. Resumindo, eu levei 6 horas no trânsito, né? Fora ali. Bom, enfim. Então a Então, gente vê que São Paulo é grande, né? É muito mais, existem mais dificuldades, mesmo porque lá já foi uma outra experiência, porque as falas, elas também são diferentes. Claro. Nem certa, nem errada, nem melhor, nem pior. Embora a gente né? teve o Mulheres pelo Brasil, Norte ao né? Sul, A é o gente- mesmo painel. É a o gente mesmo teve painel, painel. o mesmo painel. Mas agora nós estamos indo para Camboriú, né? Depois eu falo a data para vocês Legal. poderem ajudarem a divulgar. Claro. Lá vamos nós para Camboriú. Então, primeiro Fortaleza, agora Camboriú. Estamos na beiradinha ali né, do Brasil. E depois em outras cidades a gente vai contando com o decorrer do tempo, Muito né? legal. muito Para legal. poder levar a essa ideia, a esse olhar, né? E divulgando a mediação. Né? Porque eu digo que a mediação condominial ela é uma medida socioeducativa. As pessoas têm que viver desta forma. Ninguém vai demolir prédio. Ninguém vai voltar a Pelo morar contrário, num né? sítio, né? Sem vizinhos, com os bichinhos. Ninguém vai fazer isso. Pelo né? Tem contrário. os condomínios aquelas histórias que, na verdade, quem tá no campo tá indo para condomínio levando seus bichinhos. Os burros, os cavalos. Tem essas histórias também. Tem, sabia? Existe em É. algumas cidades. É esse que está sendo legal também, a gente vivenciar essas Nossa. experiências. Então, pra assim, trazer. não tem. Olha, se você quiser que eu passe um dia inteiro contando história, É, o tem dia inteiro. um dia inteiro, 2 dias inteiros, 3 dias inteiros, 4 dias E inteiros. você, que você achou da mediação, Wellington? Que foi... O Você já Wellington, participou de o alguma? Wellington já participou. O que você achou? Olha, eu como síndico, assim, a maior parte do meu trabalho é administrar pessoas. E administrar pessoas no âmbito de estresse, no âmbito da pessoa achar que tem só direitos e não tem deveres. Então, a maior parte, eu vou falar, 80% do meu tempo é cuidando de pessoas. Outros 20% eu cuido da estrutura em si. Gestão. Da de piscina, gestão. da bomba d'água, do telhado, né? Exatamente. Do heliponto. Exatamente. Esse é 20% do meu trabalho. É, Então, 80% é a parte de gestão de pessoas mesmo, dentro dos condomínios. E que toma muito tempo. Né? Assim, é um tempo absurdo que toma. é por isso que a gente tem o personal mediador. Então, e não agrega ao Né? nosso Para trabalho. que a gente faça o papel do síndico, né? Exato, da Porque, mesma na forma verdade, que... tira né? Porque todo mundo espera que o síndico tome uma providência. Então, se Sim. você põe alguém, um consertador de conflitos, para tomar essa providência, como aconteceu em determinados casos, tira o olhar ruim, né? A parte negativa de quem é envolvido no conflito do síndico. E ele, em tese, ofereceu uma providência. No condomínio que eu cuido lá, vocês fizeram o trabalho, né? E foi o primeiro trabalho, né? Não, tinha gente, sido- não, gente. Não, no condomínio em si. No condomínio, no teu, condomínio, sim. No condomínio em si foi o primeiro trabalho que fizeram. E deu super resultado. De 4 casos críticos que a gente tinha lá, resolvemos 100% 3.
Só ficou um que Que resolveu. na verdade resolveu e Que depois foi bom você ter bagunçou. falado isso, porque assim, mediação não é milagre. Não existe milagre. Não tem Porque milagre. Você tem que Ma- ter, a né? mediação nada mais é do que você mostrar para as duas partes que pode chegar num consenso sem ter brigas. Que eles se Que autorresponsabilizem, eles se achem auto- suas formas Exatamente. criativas de E aí- solução. Isso. E a gente começou o papo falando uma coisa importante. Wellington, você consegue consertar elevador? Se quebrar ali, você consegue fazer isso? Claro que não. Então, assim, existe uma parte também que é legal você delegar para quem é profissional de fazer a coisa. Então, você foi lá e identificou. Não é só apertar o botão desse elevador. Deixa eu acionar a empresa. Exatamente. Fulano, O pô, conflito é a mesma coisa. Para que você vai ficar se metendo, o síndico? Falei no você final porque acaba assim, virando porque o que foco. importa é o resultado. Exato, É o o que importa é o resultado. é o Esse meio de campo, e aí a gente está aqui para ajudar a conscientizar disso, colocar numa previsão orçamentária, porque embora de fato seja a função do síndico mediar o conflito, não quer dizer que ele precise ser a pessoa que mediador. vá fazer. Ele pode delegar Ele É, pode, é um pre- assim como Como ele exatamente. A delega, mediação é. toda a parte É. de gestão do condomínio em si. Ele não vai pintar a parede do condomínio, ele não vai consertar o elevador, a bomba d'água. O síndico, a diferença, o pessoal acha que o síndico tem que dar soluções para os problemas. E que é uma verdade. Não, eles acham que o cara tem que ir lá É. E lá, Fazer, além de dar a solução, o que é que você faça? execute. Execute. Né? E o que você tem que dar de solução? Dar caminhos aonde você alcance a solução. Muitas das vezes você não vai conseguir 100% do resultado, mas você direcionou por um caminho que você entendeu. Você atendeu aquela expectativa. Eficiência, A gente. mediação, É muito mais eficiente lógico, você trazer um profissional para resolver um Sem problema que você dúvida. ficar lá olhando. sem dúvida. E é o que a Pretel falou, não é milagre. Não é milagre. É, Tanto tem que coisas- de Você 4 vai- casos complicadíssimos, 3. 3 deram certo e deu eles certo. ainda estão brigando. Não, cara, vamos colocar 75%? Então, nesse exemplo? É, porque Até mais, vamos a- colocar que foi 85, porque desse outro caso, a princípio a pareceu que princípio estava tinha resolvido, resolvido. é que o negócio depois começou a esquentar. Eles saíram lá de abraço, beijo e mão dada. E aí, verdade. detalhe. É verdade. Não, então, mas Saíram amigos. Não, mas Saíram, aí. Amigos combinando assim, né? churrasco. Olha que legal. De jogar, de assistir o jogo, né? Não, É, mas do aí, que o jogo olha que e tal. interessante. E aí entra a segunda etapa. Porque lá foi um trabalho pontual. Se você tem um contrato, talvez lógico. esse. Você Esse estabelece conflito- uma cultura dentro daquele condomínio, isso a gente gosta de falar também. Se o condomínio já tem aquela cultura de que vai ter alguém que vai direcionar essa situação, é diferente, por exemplo, do livro de ocorrência, que a pessoa se sente invadida de ter o nome dela num livro de Eu ocorrência. acho que o Ayrton nem tem mais livro de ocorrência, tem? Não. Agora a maioria dos Betel, condomínios Pra não estão falar, eu acho abolindo, que né? eu tenho Com as LGPD, mas tem um relato, em alguma um forma. condomínio um livro de ocorrência. Mas é que às vezes os condôminos às vezes não estão dá, nem aí pra porque o que LGPD. acontece? A pessoa tá com o livro lá. O que acontece com o condomínio, né? Ela vai pegar o livro, ela vai lá. Ah, quero fazer uma reclamação, seu síndico. Vai lá na portaria pegar o livro. Aí o cara dá o livro na mão da pessoa. A pessoa, ele já dá o livro na folha que a pessoa tem que fazer a Ela reclamação. volta. Aí ela começa. Ela volta. Deixa eu ver o que tem aqui pra É. fazer. Reclamaram do meu apartamento. Esse ainda não é um tão pior. Sim. Nossa, falaram da minha vizinha. Eu vou falar pra minha vizinha que fulana reclamou dela. É isso. E aí, meu, isso. é Não, um isso é inferno uma isso daí. situação que atrapalha a gestão. E, por outro lado, o que eu queria dizer é que se você está com a cultura naquele condomínio que não existe mais esse livro de ocorrência, existe um departamento que cuida dessa situação, ela não vai se sentir atingida. Se alguém falou, ela tem certeza que vão dar a oportunidade dela falar a versão dela. Sem dúvida. Então, a mediação é isso, é você ter a escuta ativa. Então, você vai escutar uma parte, a outra, ver se é mediável, né? Porque às vezes Às vezes tem os não. oportunistas, tem Tem a as gente sabe. patologias, tem as patologias. Importante, muito importante. Tem porque maluco tem em muito. qualquer lugar. Tem. E no Mas aí é o condomínio espírito, também. né? Aí é outro, né? Aí são outras soluções Não, que a e gente aí tem a que. gente, Que aí a também gente- é um condomínio. e a né? gente- Ô, Esse a gente devia fazer. Esse aí a gente é encaminha um- para outro departamento, o departamento médico. Ele está que muito tá lá no próximo, viu? Ele está muito próximo É, das não, loucuras mas que a é gente um tem aqui fora, viu? Gente, não deixa de ser um condomínio. Não deixa de ser, Não porque deixa olha, de ser um condomínio. eu falo que na pandemia o negócio girou assim de uma forma gigantesca, essas loucuras. É, Porque o piorou, povo a tudo gente em sabe. casa. A gente sabe, né? Eu conto uma historinha que é assim. Você é sabe uma que coisa de vez de em quando eu louco. conto umas historinhas, né? Na pandemia,
o marido descobriu que tinha mulher e a mulher descobriu que tinha marido. Sabe por quê? Porque a geração de vocês funciona assim. O homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar. Aí, à noite, tem pós-graduação ou faculdade. Então, ele vai para a faculdade ou pós-graduação, ou curso de especialização na área, ou happy hour. evento, ou happy hour, não sei o quê. Quando eu chegava no sábado, eles se encontravam para cumprir o quê? Tinturaria, mercado, né? Protocolo. Então, o protocolo, que todas as tarefas que tem que dar conta ali naquele dia. Naquele Muito sábado bem. para Naquele ter... sábado. No domingo, todo mundo muito cansado, então tá bom, vamos almoçar fora, passar o dia fora, né? Almoçando, passando o dia, sobrava, restava de convivência 2 horas, 3 horas, um filme para assistir um filme. Os dois quietinhos, né? um dorme na metade. Um dorme e tal. E o domingo passava, né? Muito bem. Aí, de repente, todo mundo em casa, né? Clausura. Aí você começa, olha, eu tenho 2 filhos e todo mundo precisa de computador, eu tenho um computador para 4, né? Isso quando tem computador, Isso né? Porque quando as tem famílias computador. Aí as escolas Só começaram. para a gente pausar. Então, aqui, ó, nós estamos fazendo uma classe médiazinha aqui nessa ilustração. Vamos lá. Exatamente. Então, assim, aí de repente as pessoas se viram todas trancadas no mesmo lugar, né? Com seus problemas diários, porque assim, eu dou muita aula. A primeira coisa que eu tive que aprender foi mexer, como é que eu ia mexer naquela ferramenta. E aprendeu. Fera. Na marra, mas aprendi. Né? A minha geração é uma geração que aprendeu tudo. Uhum. Por quê? Porque nós viemos do tempo da telefonista. Nós viemos do tempo da telefonista. Eu vi minhas tias esperando ligação de telefonista, fazer transferência de ligação. Essas mesmas mulheres estão em grupo de WhatsApp. Olha aí. Né? Então, assim, é uma transformação e, assim, na minha geração foi implantado o computador. Né? Eu fui visitar, gente, para vocês terem uma ideia, o computador da Light, era Light, não era Eletropaulo naquela época. Agora é Enel. Né? Ali onde é o prédio do Joelma, para quem não conhece aqui, São Paulo é um prédio que fica no centro da cidade. Nós fomos lá. E aí eu achei magnífico, porque eu não entendia nada daquilo e parecia tudo armário de clube. Era imenso. Vestiário. Vestiário. De vestiário. Eram andares e andares, né? Hoje você tem um mega computador dentro do celular. Dentro de um negócio desse tamanho assim, né? Isso aí. Exatamente. Então, essa transformação toda, vocês estão vendo agora, mas eu vivi essa transformação toda. E, de certa forma, eu vivenciei. Quanto mais jovem a pessoa, né? Então, as crianças têm muitas que já manipulam melhor, né? Já estão melhores adaptadas nessa... Minha filha, um pouco, já está assim, ó, nas coisas. Sim. Assim, né? Já sabe fazer assim. Já sabe que abre, que tira, que fecha. Mas, assim, a gente então, voltando ao que a gente estava falando, aí, bom, tem que aprender, porque tem que trabalhar. E aí, o casal também tinha que aprender, cada um no seu segmento. Como é que eu faço agora? Como é que eu vou dar uma consulta? Nossa, tem uma pessoa em 24 horas dentro de casa. Né? E aí, essa pessoa 24 horas dentro de casa, aquilo que incomodava, que ela deixava a cortina aberta, mas era só meia hora e era suportável, agora são 24 horas do dia que eu falo para ela fechar a cortina e ela não fecha. Bom, teve um monte de divórcio, né? Isso a gente sabe. Teve um monte de divórcio. A Lamentavelmente, brincadeira que eu fiz com os amigos no seu hall, né, de amigos próximos, você teve mais divórcio ou mais filho? Teve os dois lados. Essa questão também. Tiveram os dois lados. Ou foi para um lado ou foi para o outro, né? Então, assim, aquilo que é na dificuldade aproximou. Também afastou. Né? A minha experiência é a mesma coisa quando você tem uma criança doente. Uma criança doente, às vezes o casal se une, às vezes o casal se separa. Verdade. Porque eles não aguentam aquela responsabilidade. Não sabe separar, né? Não sabe separar. Não sabe agora, o diálogo de, assim, somos pais, temos uma criança, mas também somos marido e mulher. Com ponto de vista, o problema é que, assim, com 20 anos, a gente enxerga de uma forma, com 60 é outra. Né? Então, se todo mundo pudesse ter você que tá com filhos 33, com 60,
com a maturidade de 60, faria diferente, mas acontece que não é assim que funciona. A Então, natureza não é a funciona experiência que tem que Agora, é somada. para a mediação, a pandemia eu acho que foi um ponto crucial para trazer. Você acha que Eu deu mais acho. holofote? Acho. Acho que Muito. teve muita gente que passou a utilizar e a indicar. Porque, por exemplo, as sessões, o não judicializar, se todos esses conflitos fossem para o judiciário, estava todo mundo em pânico, advogado, o próprio as pessoas do judiciário, Ministério Público, juízes, os funcionários, ninguém tinha noção de como atuar nesse segmento, né? Uhum. Então, trazer as sessões de mediação, o pré-processual, esse poder do diálogo através de videoconferência, que foi fantástico, eu faço bastante, nós fazemos bastante em outros estados, nós vamos fazer uma no Rio agora, né, de videoconferência. Então, isso tudo foi positivo, eu vejo como, apesar da existência de uma resistência ainda para contratação, principalmente no segmento condominial, deu uma alavancada para a gente conseguir demonstrar que funciona. Então, agora tem as pessoas que ainda, por, sei lá, por vários N motivos, ainda evitam, mas também tem um mercado maior aí de atuação, como você permitiu que acontecesse lá no seu condomínio né, e Sim. se deparou com um aspecto positivo. As pessoas têm que lembrar que quem tem boa fé quer resolver. Ninguém Ninguém gosta de viver com conflito. Mediação, então, e assim, não pode. Um pouquinho também. Aproveitando aqui o programa, lembrando para as empresas, porque para os condôminos que estão assistindo ou pessoas que não são da área, o jargão da área é: eu vou pegar aquele condomínio, não é assim? Sim. Eu vou pegar e não quero largar mais, né? Então, preferencialmente. Então, o prestador de serviço, quando ele tem um contrato, às vezes ele tem uma cláusula que não está legal. E aí o condomínio acaba executando um contrato inteiro e ele perde aquele condomínio porque não era mediação primeiro para conversar. É por conta de uma cláusula. Então, para os prestadores de serviço, é bom a gente lembrar isso. Tá vendo aí, patrocinadores e demais? Aí. É colocar a cláusula da mediação, porque parece sempre que é briga de vizinho. Não é essa a história, não é a questão das construtoras. Quer ver, antigamente, lá atrás, quando se construía um prédio, as casas lindeiras, elas rachavam. O que as construtoras descobriram? Faça um laudo antes, durante a obra. Trincou aqui. Ô, fulano, a obra está aqui do lado. Pega o pedreiro, vai lá e já conserta. Né? Então, já entra no custo. A mesma coisa a mediação. Você não tem que deixar. Exato. O pós-venda que a gente gosta de falar, porque depois nós somos chamadas e você vai ver que é um problema de engenharia. Quem fica difamada é a própria construtora. Se você tem um departamento posterior que você abre para a própria construtora trazer essas melhorias que eventualmente acontece, a gente sabe, não tem como tantas obras sair exata, perfeita a construção. Quando acontece algum vício, alguma coisa assim, você não precisa necessariamente passar por um processo, uma perícia. Se a construtora ela tem boa índole, né? Não que isso em tese seja crucial, mas tem a intenção de continuar com um bom nome no mercado, ela vai abrir a oportunidade de ouvir aquela parte e, de repente, fazer isso como ela falou, ter um departamento para isso. Então, vai ouvir, realmente faz sentido, então vamos já, antes de judicializar, ficar anos brigando, que aí você fala, aquela construtora lá é ruim, viu? Porque ainda mais hoje em dia, que todo mundo entra no Facebook, não compra de fulano, não. Outra coisa, bem lembrado, se ali não tiver briga, não tiver problema, não tiver... Você tem um valor agregado. A paz é um valor agregado. Nossa. Olha, pode vir aqui, que aqui você vai viver em paz. O condomínio fala sua frase, funciona. por favor. Olha lá na câmera e fala sua frase. A paz valoriza o seu patrimônio. Então, a paz é um valor agregado. Tenham essa consciência. Eu falo que até para o síndico isso, viu? Porque, nossa senhora, meu Deus do céu. Não há valor que pague a paz. A paz de todo mundo. Você chega assim, você pega aqueles condôminos que, quando tem muita oposição, né? Graças a Deus, assim, as minhas gestões, ela não tem tanta oposição. Porque você é grande, né?
Oi? É porque você é grande, eles estão te vendo sentado. Não, mas né, na linha de assim, a gente É. acaba fazendo uma boa gestão. Oposição sempre vai ter. Isso Sim, de qualquer forma, sempre vai ter, não vamos agradar a todos, né? Tem o famoso Mas jargão, nem Jesus nem agradou todo Jesus, mundo, né? eu não faço, eu literalmente não faço não questão. faço questão alguma. Eu faço questão de fazer o meu trabalho. Se ele está sendo bem feito, legal. Se ele não está sendo bem feito, a gente senta, conversa Para Pra tentar melhorar. pra melhorar. tentar melhorar. Porque eu falo que todo começo de relação, inclusive num condomínio, passa pela fase de conhecimento, namoro, noivado e casamento, né? Você tá no conhecimento ali, tá tudo legal. Aí você começa a namorar e começa a aparecer os probleminhas, as pessoas começam a conhecer um pouco mais, já fica um pouco noivo ali, né? Um pouco noivo. Pouco Pou- noivo, porque às vezes Pouco noivo é pouco ótimo. noivo, porque às vezes você Essa tá fase é nova para mim. você tá A pouco gente noivo. sempre aprende, né? Pouco noivo. Vou explicar o porquê pouco noivo. Gostei, gostei. Você já tá Porque quase eu- amarrando. Você eu- tá quase amarrando, mas eu não se te- amarrou Não ainda. deu aliança, não é, trocou aliança de lado Não, ainda. trocou. Mas você já falou assim: o namoro ficou legal, teve seus probleminhas, mas nos acertamos. Então Agora já tá vamos preparado dar pra um amarrar. próximo passo. Então você tá pouco noivo, entendeu? Quase Entendi Ainda não agora. pediu. Agora eu Entendeu? entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Aí depois você fica noivo, aí as brigas começam mais ainda. E é normal, porque uma relação é isso. E você discute não pra acabar, você discute Pra pra evoluir. evoluir e ir acertando os passos. E quando você chega no casamento, você tem duas opções. Ou você vai viver feliz pra sempre brigando, porque é essa questão de evolução sempre. Ou você vai brigar tanto que você não vai ser feliz. E aí acaba o relacionamento. E é normal. A relação, ela briga. Você tem brigas numa relação o tempo todo. E não tô falando que você vai ficar brigando. Não, numa e tem linha de- níveis, né? E Você vai tem. brigar pra evolução do casal. E a sindicatura é a mesma coisa. Eu falo isso pra todos os clientes. É uma relação de namoro, noivado e casamento. É uma Quase relação. noivado. Pouco noivado. Pouco noivado. E casamento. Escreve essa no caderninho. E aí você tem todas as situações dentro do condomínio, né? E eu falo, quando chega numa situação que não tem paz, não adianta você ficar, porque não tem valor que Não tem pague paz. a sua paz. Não tem nada que pague a paz. A minha paz é chegar num condomínio que o pessoal me enche o saco e falar assim, vai com Deus. Aí eu fico em paz. É. Eu dei a carta de rescisão para um condomínio que eu tinha na Vila Mariana e pagava uma Perto da taxa, casa dela. e pagava uma taxa boa. Condomínio top, o Jonatas conheceu o Sim. condomínio top. Me encheu as paciência o tempo todo. Por bobeira. Por bobeira. É importante frisar É, isso. Sim. Porque o síndico precisa dessa resiliência também, mas quando o negócio vira tudo tem picuinha. limite. Exato. Tudo que era feito era fenomenal. A pessoa, não, tá uma porcaria isso. Eu olhava. A câmera ficou tão Que aula que eu legal. E faltei. a gente tem que entender também que cada condomínio ele tem uma personalidade. né? Tem. Ele tem uma personalidade. Ele não dá para você fazer com que... Padronizar todos É, a mesma não coisa. Mas dá. esse é um dos discursos da minha apresentação. Porque eu tenho essa Premissa, ideia, né? essa premissa de trabalho. Só que lá, e era tudo estudado, tudo conversado, só que tudo virou um carnaval de festa. Aí eu virei assim e falei, quer saber? Fui. Fiz a minha carta de rescisão. Olha, ó, vocês têm 30 dias para arrumar de acordo com o meu contrato, novo síndico. Nesses 30 dias, eu irei fazer o trabalho, porém, não terei contato nenhum com o conselho. O conselho, se quiser, me manda e-mail. E aí, como eu tenho obrigação, eu irei responder. Não atendo o telefone e não vou conversar pelo WhatsApp. Tá na minha carta de rescisão. Se quiserem falar por e-mail, sim. Minha prestação de contas, ela será feita. Se vocês aprovarem bem, se vocês não aprovarem, eu vou entrar com processo contra vocês. Porque tá tudo ok. Então, fiquem a critério aí. Se vocês quiserem que eu convoque a assembleia, me notifiquem por e-mail, que eu faço a chamada da assembleia para vocês não terem que ficar Colhendo voto. colhendo votos e nem nada, ou esperar eu sair para depois o subsíndico assumir e vocês convocarem depois. Pode deixar que eu faço tudo, só não vou atender vocês. No caso, o conselho, né? O conselho, moradores, ok, é que o conselho que me encheu as paciências. Cheguei, deu 30 dias, quando acabou o contrato, eu abri um champanhe. Foi um motivo de paz, de comemoração. Eu não sou de ficar mal com condomínio, não. Pelo contrário, eu fico bem tranquilo. Esse condomínio tirou minha paz de um jeito
Por isso que eu falo que a paz valoriza o seu patrimônio. Mas tirou minha paz assim de um jeito, Pretel, que eu fiquei mal. Eu falei, não ganho pra. Podia ser qualquer taxa. Mas mesmo Não que ganho ganha, pra tem isso. esse negócio hoje de as não ganho pra isso, pessoas, não, as nunca vai pessoas ser. hoje, Não ganho pra isso. hoje como Nunca vai todo ser mundo hoje nenhum mora dinheiro. em condomínio, né? Hoje todo mundo mora em condomínio. Então, é fácil você ir na vizinhança. Ah, como é que é aquele prédio ali? Como é que é aquele condomínio de Uhum. casa? Tem muita confusão, tem briga. Ó, de vez em quando sai tiro. Nós tivemos um caso muito complicado, Triste. triste, um caso não posso identificar de forma alguma, Claro. mas que tinha polícia na porta todo dia. E Olha, aí começou O melhor funcionário do condomínio pediu as contas porque ele disse que, olha, vão achar que é o funcionário. Você vê? Né? Quer Meu dizer, quem está Deus. gerenciando aquele condomínio falou para mim, perdi o meu melhor Não, e funcionário. nem foi só isso, desvalorizou todos os apartamentos, porque fala que coisa de crime que tem ali, que toda hora parece polícia, mora... Quem que é que mora ali? O mafioso mora, sei lá, né? O Porque Olha, delegado aquilo mora, aí o começa traficante correndo, porque assim, São Paulo, para quem não conhece São Paulo são várias cidades dentro de uma mesma cidade, né? às vezes Então, uma rua com a outra já é uma discrepância, né? Eu tenho um condomínio É, que aqui desse lado é São Paulo, do outro lado da rua é Osasco. sim, mas eu estou falando, Literalmente. eu Literalmente. estou falando no número de condomínios. Números. Claro. Né? É Então, muito assim, grande. você tem, na rua paralela da minha casa, ela tem 800 metros. Ela tem 6 novos empreendimentos, todos eles empreendimentos grandes. Precisando de síndico. Né? Então, 6 ó, novos tem o Wellington, você empreendimentos quer aprender, tem o Wellington para em ensinar. 800 metros. É assim como está lá, eu sei que Pinheiros está assim, a Lapa está assim. Então, são Perdizes tá várias, assim. Perdizes então, várias cidades dentro da mesma cidade. Sim. Né? Então, nós fomos para Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes tem 1.200 condomínios que nos falaram. Muito bem, E agora vai 1.200 crescer, condomínios, que é uma beleza. tudo bem, mas 1.200 condomínios, Pouco. eu tenho em, sei lá, em Tatuapé. 10 quarteirões 10 da Vila quarteirões. Mariana. Não, e tem Sei lá, administrador em né? São Paulo que tem 3.000 condomínios Tem na carteira. administrador em São Paulo que tem 3.000 condomínios. Uma administradora. administradora. É. Um administrador. Porque São Paulo tudo é muito diferente, os números são muito gigantescos. Né? E ele é legal que o resto do Brasil vê isso, né? Vê. Quando a gente recebeu o pessoal do Norte Azul, não, mas aqui é diferente, aqui é maior, superlativo. Fiquei até surpreso com os números de Minas, que a gente ouviu lá, o pessoal falando que tem alguma aí que parar, mas mesmo assim, eles mesmos Sim, É. se sim, espantam com. sim, sim, Né? sim. É bem, bem interessante, bem diferente. É que eu falo sempre, São Paulo nasceu grande. Eu vejo isso pela história. Então, você tem a Penha, a Igreja da Penha, né? Eu vou falar igrejas históricas, né? E você tem a Igreja de Santo Amaro, né? Em duas pontas, e você tem a Igreja da Freguesia do Ó. Então, você faz aí um triângulo, mas imenso de um lugar para o outro, Gigante. que em qualquer outro lugar seriam 3 cidades. Uhum. Se a gente andar um pouquinho para fora de São Paulo, são 3 cidades. E São Paulo, é o que eu sempre falo, nasceu grande. Uhum. Por que ela nasceu grande? Por que ela era agro? Depois, por que ela virou indústria? Por que ela virou serviços? Ela foi se reinventando e aumentando, e nós todos aqui, nós também estamos nos reinventando, né? Se É adaptando isso. cada E se dia adaptando mais. a todo esse número de condomínios que a cidade está trazendo diariamente, né? E aí Ah, são onde você oportunidades, E né? agora tem os novos, né? Você pega estúdios, né? Tá Sem em alta. vagas de garagem. Muita reportagem falando sobre E isso. aí você coloca muito mais apartamentos dentro de um único empreendimento, que são apartamentos de 28, 37 metros quadrados. Tem os de Então, 10 de Genópolis que Eu tá já vi gerando 14 polêmica. metros, então assim, tudo montável, né? 10 metros. 14 metros. metros. 14? Não, 10 eu não vi, eu Eu vi já vi. 14. Eu vi reportagem. Eu vi de 14 os 10 eu não metros. vi. 10, 10 não, eu não depois vi. vocês pesquisem, tá dando uma polêmica Eu vi danada. de 14. 14. É um Porque- absurdo. porque é 14 caro. metros, é isso daqui. É o 14 estúdio. metros. E Se aqui o aí, estúdio não for maior que 14 metros não, quadrados. e aí nessa onda, durante o pré-carnaval, saiu nas redes sociais, vários lugares, um cara que alugou o banheiro Nossa. da casa dele com Airbnb, e ele escreveu, presta atenção como ele escreveu, mini suíte. Ele escreveu mini suíte. E aí o que ele pôs? Uma cama dentro do banheiro,
É E aí tinha o mesmo? box na sequência. Então, isso virou até motivo de chacota e tal. E ele era um cara bem avaliado lá tinha estrelas e tal, não sei o quê. E ele até tirou esse anúncio, mas. Então, assim. Mas olha, o brasileiro tem que ser estudado de verdade, né? E por outro lado, você tem empreendimentos, Pesquisem né? isso. Nessa rua em especial, eu tenho desde de lançamento de estúdios de Uhum. 34 metros, Uhum. que tem, e de 28 metros, é numa esquina. Sim. Em frente, tem apartamentos de 300 metros e 340 Mas metros. posso falar? Então, Isso, assim, são discrepâncias, mas são. É bonito de ver até. É bonito de ver Eu o acho- quanto comporta isso dentro da cidade. eu acho essa discrepância ruim quando é no mesmo empreendimento. Ia falar a mesma É, coisa. Não, eu também O Érico são- tava guardando aqui no bolso pra falar Não, isso aí, nossa. cara. São empreendimentos. Quando Distintos. são Tipo assim, no coisas- mesmo empreendimento, você tem lá apartamento de 28 e apartamento de 250 Eu já metros. gerenciei isso, é horroroso. Aí Esse você é um pega o nicho cara que grande de paga o conflito. condomínio R$ 3.000 aqui, de 250 metros, e o cara que paga 280. Que não, nos de quer, não, 25. não aprova a prestação Aí, de esse contas, cara do não meio quer aqui ratear a sofre pra obra. caramba. Sofre. Esse cara não sofre tanto, nem esse. Agora esse cara aqui, ó, do meio, que é do, você falou de 200, E- o de 70 metros, sofre. Porque esse aqui não quer comprar nada, esse aqui quer comprar tudo. É. Então, E ele tá no limbo ali, né? E tem essa questão comportamental também, né? Claro. Mesmo esses de um de frente para o outro. A gente estava conversando, nem lembro direito quem foi que falou, mas Sim. que tinha um desses gigantes numa ponta e o outro de menor potencial econômico, Sim. que aí lá colocava varal na sacada, não sei o que, e o outro e aí ficava enfeiou vendo. a redondeza. Exato, Aí é tem toda essa difícil. parte Tem de tudo, comportamental. tem de tudo, E aí tem é de difícil. tudo. E assim, é muito legal a hora que eu tenho mania de andar agora olhando para cima, né? É Aí você assim, pega e você passa por ela, tá olhando pra cima, e você vai olhar pra cima também. Fala, É, tá ó. olhando, né? mas assim, é comum hoje, e observem vocês que estão nos vendo, de vez em quando você olha para uma varanda, na varanda não tem uma árvore, ela tem a floresta amazônica dentro daquele espaço, Sim, que é um perigo, porque tem o peso da terra. sim. Ah, mas é A raiz só dá um monte de vaso. problema. É só um vaso, mas ela tem 1, 2, 3, 5, 10 vasos. Tá fechado. Eu vou te mostrar uma, tá no nosso caminho. Não tem os móveis Surreal. também, não é só planta, tem essa coisa sacada, que as pessoas não têm essa. Não tem essa noção. Mas, E enfim, não é nem de é- maldade. é porque não tudo um pensa aprendizado. na Varanda É tudo propriedade. gourmet. um aprendizado. O Ayrton tem varanda gourmet. É, Onde? é tudo um aprendizado. Eu Não é tenho- verdade? Eu não Com tenho certeza. nem box em casa. É tudo um aprendizado. Falar. Aluga no Airbnb, então, que É tem uma isso. cama. Vai ser a Aí minha você pega um amigo, Eu vou ter mas uma câmera no não perde banheiro. você não perde a piada. O bom ué. que você levanta, você não precisa nem levantar pra ir no banheiro, né? É, Não, não, São Paulo, Cara, mini essa, suíte é muito boa em São ideia. Paulo, essa moda, essa questão do Airbnb é difícil de acontecer, né? Os Nada. edifícios. É mais. Não, é que não é nada difícil em São Paulo, né? Pensando Não, por conta do é porque número assim, de- a gente tem aqui um perfil só edifícios. diferente, né? Raramente a pessoa que nem o período de carnaval não enche tanto, não é uma cidade que recebe muito turista para esse tipo de, mas recebe turista de empresas, né? Eventos Não, tem os corporativos. bloquinhos, né? Teve uma- Agora o carnaval está recebendo Tá turista. recebendo Tem muita os gente. Então, Você se trouxe. atualize, menino. Não, É, trouxe, a mas turma de. Você já tá velho. É que ele A é velho, turma vai de pro bloquinho. Ele não vai Ele para vai pro bloquinho. bloquinho. É, mas a Eu turma, prefiro ficar em casa também. a mas- turma de bloquinho 20 também, e mas poucos tem esse anos, negócio do eles bloquinho. estão vindo Sim. para cá agora para os bloquinhos. Sim, Os bloquinhos de mas São eu- Paulo estão é arrebentando. um movimento, é um E aí, movimento. onde passa, estão alugando, sim, Airbnb, sem regiões centrais, Sim. ou ali perto de Ibirapuera. Mas- Ali eu vi- Pinheiros, tá Mas ainda alugando então, muito. mas aí quando você falar. compara com o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma O discrepância. carnaval, em tese, não é, né, assim, Exato. Mas realmente houve um aumento, Equiparando. mas ao longo do ano é surreal. E lembrando que, quantidade. assim, carnaval, os conflitos são diferentes. verdade. Quero nem É, ver os, sí- o que vai ficar os, o pós. os síndicos, eles sofrem no carnaval. Tem de tudo, eu viu, tenho- gente? Quando tava gerenciando alguns condomínios ali na região da Augusta, esse período eu compro aqueles guarda-reio, né? Para não estragar. É, da Augusta ali. Colocar É. aqueles guarda-reio para não Tem de estragar. tudo, tem de tudo. Carnaval, viva a festa. Não é verdade?
Vive a festa. Fazer o quê, legal. né? Bom, gente, quero agradecer demais a presença de vocês A aqui. gente que agradece o convite. Foi muito legal, nos divertimos bastante, falamos de mediação. Queremos saber das novidades das mulheres condominiais, então depois vocês compartilhem conosco para que possamos Aí você multiplicar. anuncia, Claro, você com anuncia. certeza, a ideia é essa. Nós vamos agora para Camboriú, estamos fechando a data e depois vamos rodar aí o Brasil. E lá deu polêmica também o tanto de prédio que subiu perto da orla, É. né? Mas a gente guarda para um outro dia. Bastante. É, Você fala e você abordar viu esse que a semana assunto. passada caíram de um prédio só, caíram as sacadas lá em Sim, Balneário, muito né? triste. Que Eu não vi triste. isso. Só que não pegou ninguém, graças a Deus. Tá bem, né? É, Eu não vi. Caiu. todas elas caíram, uma caiu em cima da Uma outra, sequência assim, da outra. uma em sequência da outra, mas não pegou ninguém, graças a Deus. Nossa, essa parte eu vou dar uma Aqui pesquisada. também Sim. E Sim. prédio pensar é bom, difícil. Foi essa prédio semana? bom. É, faz 15 dias. Foi os 15 dias que eu tô de loucura aí, né? É, 15 dias. Mas assim, impressionante. E alguém filmou ainda, né? Pois é, você Acho tem que sempre porque- alguém Ou não, filmando. hoje em dia toma cuidado, hein? É porque Tá assim, sempre alguém eu acho que filmando. porque escuta o estalo, né? A hora que a pessoa escuta o Já vai lá, estalo, pega o celular. ela já vai lá e pega o celular. Então Verdade. Fantástico. é por aí. Então, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, por favor. Bom, obrigada novamente aí pela oportunidade, pelo convite. O papo foi muito agradável. Conte sempre com a gente. Espero que a gente possa contribuir aí, né, com essas questões para quem quer viver de condomínio. O nosso mercado também é bem árduo, mas saboroso. A gente gosta de falar que quem atua em condomínio faz. Sempre digo que é por amor, não tem não tem outra Tem que amar, situação. mesmo. Tem que amar, tem que É, amar, a tem que gente amar. falou, por causa do dinheiro. Não, você tem que ter resiliência e efetivamente é vocação, é por amor mesmo. Então, quem estiver entrando, seja bem-vindo. Conte com a gente também aí para os seus conflitos, né? E a gente pode contribuir, inclusive trazendo essa questão das mulheres condominiais. Siga a gente, né? Que o @ Mulheres Condominiais também tá bombando. Exatamente. Né? Nos sigam, né? Quem quiser contratar a Pretel, fique à vontade. Por favor, vai estar Né? todas as Nós informações não somos aqui. milagreiras, mas resolvemos Dá muito resultado, conflito. Dá resultado. Dá resultado, olha, tá aí, ó. Estou de prova que dá resultado. Dá resultado. Então- Né? E para o síndico que está nos ouvindo, ele passa a ter um documento. Eu tomei a providência. Uhum. Né? Então, assim, Se para resguarda ele, total. ele se resguarda totalmente. Para eu, melhor dos mundos. Para as empresas, melhor dos mundos. Não perde o cliente. Para as construtoras, igualmente. Para os funcionários, maravilha. Hoje em dia o emprego está O completo. diálogo é bom em qualquer situação, né? Não Tetê? tenha dúvida. Então, E agradeço. Tá dito aí, diálogo em qualquer lugar é o que se a pessoa souber fazer ainda é melhor ainda. E aí agradeço o convite, né, que vocês nos fizeram. Estamos sempre à disposição, né, e vamos torcer para que a paz prevaleça nos condomínios, né, porque ela sim valoriza o seu imóvel, o seu investimento, né, tem tudo isso. Como que é a frase, Petel, mais uma A vez? paz valoriza o seu patrimônio. A paz valoriza seu patrimônio. Essa frase é minha. Tá escrito lá. Eu vou usar E tem que e vou citar a colocar fonte. entre aspas assim. É isso no aí, final, a paz- Pretel, Ana Pretel. Luísa. A paz É valoriza. Pretel, vírgula. Ana Ana Luísa. É, Nossa, a você paz nem me valoriza fala. o seu patrimônio. É, vou colocar Pretel. É isso aí. A paz valoriza seu patrimônio. Ué, fala você também, Exatamente. por favor, suas Agradecer, considerações finais. pessoal, vocês sempre solícitas, sempre contribuindo aí com a gente, não é de agora. Isso foi no evento da Solvit, continuando depois, enfim, tá sempre com a gente. E esse ano tem surpresa, nos né? cursos, Pretel nos cursos, nas lives, sempre aí participando com a gente. O Jonas também sempre à frente, aí, bem mais que eu, né, com a Pretel e o pessoal. Fizemos aquele trabalho no condomínio, espero que a gente consiga fazer outros. E é isso, só agradecer também a presença de vocês, papo muito bacana. Ó quem Tem tá que amar chegando. condomínio e o cego tá chegando. Vai lá. Ó, o Clínis está chegando, porque temos que agradecer também os nossos incríveis patrocinadores. Lembrando para você ter os descontos especiais. Você se inscreve aqui, ó, deixa lá seu nome, seu RG, seu DNA, para a gente saber que você é um ser humano, não é um robô. E aí, você fala com a Diferencial Serviços para ter a VCB para-raios e aquela organização das vagas das garagens, Petros Desentupidoras, Portal SEG, Sistemas, Segurança Eletrônica, SEG Energy, que é energia solar,
Honest Market BR, o mini mercado e franquia, Imperador, equipamentos contra incêndio, Flecha 13, corretora de seguros e a Elces, fechadora eletrônica. Então, muito obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, Pretel. Obrigada eu. Time, esse aqui foi o primeiro dessa sequência do mês da mulher. Eu te vejo quinta-feira às 8 horas. Forte abraço. Até mais. Aí, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.